Olá, queridos, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Está recebendo pela primeira vez esse vídeo? Que seja bênção na sua vida. Se inscreva aqui nesse canal. E se foi bom para você, abençoe a outros também com essa mensagem, compartilhando esse vídeo. Não deixe de dar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e compartilhe com outros também, ok? Nós estamos estudando o livro de 2 Reis. Estamos no capítulo 2. Sim, esse já é o terceiro vídeo sobre o capítulo 2. É um capítulo riquíssimo, que tem lições preciosas para nos ensinar. Nós estamos agora nos últimos 3 versos desse capítulo. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 23. Em outra ocasião, citando Eliseu, nosso personagem principal aqui. Eliseu estava a caminho de Betel, e alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. E os meninos diziam algo mais ou menos assim, né? Você aí, careca, vai embora, careca, vai embora. Começaram a zombar. Eliseu era calvo, né? E começaram a tirar sarro de Eliseu. E olha o que Deus diz aqui. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Eterno. E nesse momento, querido, sabe o que aconteceu? 2 ursos saíram da mata e os atacaram. Sabe quantos eram aqueles moços? Aqueles jovens que zombavam do profeta? A palavra de Deus diz que 42 meninos foram despedaçados pelas ursas. Eliseu subiu ao Carmelo e depois voltou para Samaria. O que esses poucos versos tão terríveis aqui nos ensinam? Queridos, eu li na Bíblia a mensagem, tá? Aqueles que estão chegando agora. Prestem atenção. Eu quero ler os comentários aqui também do livro Profetas e Reis. É muito importante a gente entender o ministério de Elias e o ministério de Eliseu. O ministério de Elias foi marcado por muita condenação, por muito juízo. Elias foi aquele que se levantou para reprovar abertamente a idolatria ali proporcionada por Acabe, por Jezabel. Já Eliseu, ele tinha um ministério muito mais pacífico, embora não é o que demonstra aqui esse verso, né? Ele entrava em contato pessoal com as pessoas, demonstrava amor. Ele demonstra ser, nos versos a seguir, uma pessoa calma, uma pessoa mansa. Mas sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que até a bondade e a mansidão têm limites. Tem limites. Preste atenção nesse trecho que eu vou ler. Por que ele simplesmente não deixou passar? Por que ele não simplesmente sentou-se com aqueles jovens? Vamos conversar, vamos refletir sobre a sua atitude, queridos. Por que ele não conversou mansamente com aqueles jovens? Preste atenção. Se Eliseu tivesse deixado a zombaria passar por alto, o povo teria continuado a ridicularizá-lo e insultá-lo. E a sua missão naquele momento corria grande perigo nacional. Esse único exemplo de severo juízo foi o suficiente para exigir respeito pelo resto da sua vida. Uma situação como essa nunca mais é registrada, nunca mais aconteceu. E ouçam só, passando pelo meio das multidões ignorantes, jovens sem limites, né? Ele passou por muitos jovens sem limites depois disso, mas ninguém ousou zombar do profeta do Altíssimo. Isso aqui é muito importante e nós vamos extrair daqui, queridos, lições preciosíssimas. Tem muitas pessoas que dizem assim, Deus é amor, sem dúvida Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é um Deus que dele não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, como diz a sua palavra. E aqui, a autora do livro aqui, Profetas e Reis, Ellen White, ela faz um paralelo tremendo com a educação dos nossos filhos. E eu quero trazer para esse contexto aqui também. Nós, como pais, temos um papel poderoso sobre a educação e influência dos nossos filhos. E Deus vai cobrar muito de nós. Preste atenção, até a bondade deve ter limites. É um engano achar que amor e carinho por parte dos pais é o mesmo que mimar e fazer a vontade dos filhos, pois esses são um dos piores males
que podem ser cometidos contra a juventude. Firmeza e exigências positivas são essenciais em toda a família. Ó, queridos, quantos de nós, né? Eu como educadora percebo na atitude de muitos alunos que eu tenho. Atitudes desenfreadas. Muitos dos alunos hoje não respeitam mais os professores, não respeitam mais as hierarquias, porque não aprenderam a ter esses limites em casa, não respeitam, não sabem como se comportar na igreja, porque nas casas, por exemplo, não há mais cultos familiares, eles não sabem como se portar com respeito diante da palavra do Eterno, quando a Bíblia é aberta nos seus lares, porque essa infelizmente deixou de ser. E o que vai ser dos nossos jovens, queridos? Nossos pais, que são, já disse isso em outras ocasiões e volto a repetir, nós temos aquela péssima mania, né? De dizer assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas nós nos esquecemos, amados, que foi exatamente aquilo que nós não tivemos, que fez com que nos tornássemos quem nós somos hoje. E hoje cobrimos de mimos os nossos filhos, somos permissivos demais, não colocamos limites, achamos que agindo com mais firmeza, eu estou dizendo firmeza, queridos, temos que ter equilíbrio, nem a um extremo nem ao outro, né? Por outro lado, alguns pais são severos demais, são abusivos, são autoritários, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de sermos firmes, sermos zelosos e não simplesmente passarmos a mão na cabeça diante de um erro dos nossos filhos. Sim, perdoar é importante, mas os nossos filhos devem entender que os seus atos têm consequência. Se Eliseu tivesse simplesmente deixado passar aquela situação, seria mais uma zombaria e outra zombaria e mais outra zombaria, e todo o ministério que Deus queria exercer através dele poderia ter sido o quê? Comprometido, né? Quantos, queridos, quantos de nós, com a nossa permissividade, estamos, na verdade, atrapalhando a obra do Senhor? Eu não tenho dúvida que Deus tem grandes planos para os nossos filhos. Deus tem grandes planos, Deus quer usá-los para grandes coisas, e nós, como pais, somos aqueles que vão ter o papel de moldar o caráter dessas crianças. Sermos a presença do Senhor, nós somos representantes do Senhor. Se os nossos filhos não nos honram, como esperarmos que eles vão honrar ao Eterno, que eles vão honrar os seus professores? Preste atenção, toda criança deve aprender a mostrar verdadeira reverência para com Deus. E isso não aprende-se só na igreja. Muitos pais têm terceirizado esse serviço, né? Acham que são as professoras da escolinha na igreja que tem que ensinar a criança a ser reverente e a respeitar a Deus, respeitar os pais. Não, esse trabalho é em casa. Toda criança deve aprender a mostrar verdadeira reverência para com Deus. E na escola, o que dizer, né? Às vezes eu me deparo com alguns pais que dizem assim, olha, professora, eu não sei mais o que fazer. Aí é com a senhora. É complicado. Já teve pais que foram chamados, né, para resolver um problema ali do filho e falar, na escola aí resolve vocês. Não, né, nós somos parceiros. Tudo começa no lar. Lar, igreja, escola, é tudo um conjunto, mas tudo começa no lar. Essa reverência, esse respeito que ele se aprende em casa. Deve aprender a nunca pronunciar o seu nome em tom de brincadeira ou maneira descuidosa. E falando agora para nós adultos, quantos de nós muitas vezes permitimos que em rodas de conversas, em brincadeiras, né? Nós ouvimos às vezes o ímpio proferir piadas com o nome do Altíssimo. Muitas vezes não nos manifestamos, mas estamos ali ouvindo. Só isso já é um escárnio, estamos ali participando. Quando nos tornamos omissos, quando nos calamos diante dessa situação, né? Não permitamos, queridos, que o nome do Eterno seja motivo de chacota. E alguém pode dizer, ah, Joelma, mas eu nunca faço piada com o nome de Deus. Mas sabe que zombar do nome do Senhor, proferir o seu santo nome em vão, não é só simplesmente como quando falamos, queridos. Nós somos representantes do Deus Altíssimo. Nós professamos ter o sobrenome de Cristo, né? Nós somos seus representantes, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de tudo que Ele está preparando para mim e para você. Quando nós, como filhos de Deus, desonramos o seu santo nome,
com as nossas atitudes, é o mesmo que desonrar proferindo o seu nome verbalmente, né? Nós professamos um nome que é santo e devemos nos portar à altura desse nome. As crianças devem respeitar os representantes de Deus, pastores, professores e pais, que são chamados para agir em seu lugar. Ao respeitá-los, elas honram ao Deus eterno. Ao respeitá-los, elas honram ao Deus. E aqui me chamou a atenção, né? Professores, pastores. Quantos de nós pais acabam o culto, né? E não esperamos nem chegar em casa. Já voltamos pelo caminho lá no carro, né? Falando o quê? Condenando, criticando o pastor, criticando aquele que foi o irmão que pregou, criticamos, você viu, falou errado, você viu como é que é o tal erro de português, você viu como estava se vestindo, né? E chama atenção para tantas coisas negativas, queridos. Como nós vamos querer que os nossos filhos sintam prazer na casa do Eterno, se nós mesmos demonstramos não sentir? Não sentir prazer, não sentir zelo nem respeito pelas coisas sagradas. Para hoje fica essa lição para a nossa vida, né? Eu quero repetir essa última frase novamente. Até mesmo a bondade deve ter limites. É um engano achar que amor e carinho por partes dos pais é o mesmo que mimar e fazer a vontade dos filhos. Esses são um dos piores males que podem ser cometidos. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos usando para a honra e glória dele, que façamos de nós pais, educadores, seja lá a influência que você exercer para algum jovem, direto ou indiretamente nós exercemos alguma influência sobre alguma criança. Que Deus nos use para sermos luz para eles, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, nós possamos honrar sempre o nome do Eterno. Que Deus te abençoe, te dê um dia bem pertinho dele. Amém? Esse é o meu desejo para nós todos. Fique com Deus, queridos, e até o próximo vídeo.